Sejam bem-vindos ao D de Ciclo de Programa. Eu sou a chefe Juliana do Grupo Escoteiro do Ar Canoas e tô aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? O que o ciclo de programa é? Ele é a vida em equipe. Então, nele vocês têm a descoberta e aceitação progressiva de responsabilidade, disciplina assumida voluntariamente, muito importante, capacidade tanto para cooperar como para liderar. Então, neles, com tudo isso, tem os espaços democráticos, que ocorrem por meio de um sistema de participação que possibilita que os jovens tenham as tomadas de decisões e assumam responsabilidades. Em ambientes democráticos. O que são os ambientes democráticos? São os espaços em que o jovem participa ativamente no processo de tomada de decisões. Então, é muito importante que vocês saibam a ordem e o funcionamento de cada um deles. O que são, nessa ordem, é primeiro o Conselho de Patrulha, depois a Corte de Honra, que a Corte de Honra vocês já viram com o chefe Rogério, então já estão craques nisso, e depois a Assembleia de Tropa. O que o Conselho de Patrulha é? Ele é a instância formal de tomada de decisões. Quem participa? Todos os integrantes da patrulha, sob a presidência do monitor. Importante lembrar que é muito bom levar a pauta sempre antes de iniciar o Conselho de Patrulha. Tanto o Conselho de Patrulha, quanto a Corte de Honra, quanto a Assembleia de Tropa. Porque se não se estende muito, vocês acabam fugindo do assunto, tá? Mas aqui tem alguns temas abordados que a gente vai passar para vocês. Então, o que é? É a aprovação das atividades de patrulha para o próximo ciclo de programa. É a avaliação das atividades da patrulha. É a avaliação da progressão pessoal dos seus integrantes. Também tem a eleição do monitor da patrulha, a designação dos encargos de patrulha, tanto em sede quanto em campo, a administração dos recursos da patrulha e outros assuntos. Lembrando que sempre é importante ter a pauta, tá? Na Corte de Honra, é o órgão formado pelos monitores da tropa, com ou sem a participação dos submonitores. Isso daí depende da quantidade de patrulhas, se necessita ou não de mais integrantes, né? Que se reúne com a equipe de escotistas. Ela é presidida por um dos membros juvenis e age como o principal órgão executivo da tropa sênior. Então, quais os temas abordados? Lembrando sempre que tem que ter a pauta, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, ela é responsável, um dos temas abordados, responsável pela administração interna da tropa, serve como ponto de encontro dos interesses das patrulhas, que mediante a democrática negociação, se convertem em interesses da tropa, e deve reunir pelo menos uma vez por mês. Então é bem importante isso para manter em dia e saudável as atividades da tropa sênior. E a Assembleia de Tropa, que ela é formada por todos e se reunirá sempre que for necessário, para cumprir o papel que lhe será reservado dentro da dinâmica na qual se desenvolve o ciclo de programa. Atua como poder legislativo em sua esfera de responsabilidade. A equipe de escotistas participa das reuniões, mas sem que seus integrantes tenham direito a votos. E preside a Assembleia de Tropa sempre um sênior ou uma guia que for eleito no início da sua reunião. Olá, sou a Melissa, chefe no ramo sênior do Grupo Escoteiro Paxtur 389 de Porto Alegre. A chefe Juliana acaba de falar com vocês sobre o funcionamento dos espaços democráticos do ramo sênior, Conselho de Patrulha, a Corte de Honra e a Assembleia de Tropa, e a importância de conhecer o funcionamento de cada um, pois é através deles que desenvolvemos o ciclo de programa. O ciclo de programa é um período em que um conjunto de atividades é desenvolvido e avaliado, e ao mesmo tempo podemos analisar como o método escoteiro está sendo aplicado. É através do ciclo de programa que reconhecemos e validamos o desenvolvimento pessoal de cada jovem. O ciclo de programa é tipo uma ferramenta, um instrumento de planejamento participativo, pois em todo o processo se faz com a participação ativa do jovem. A duração do ciclo de programa é de 1 ano, podendo ser dividido em 2 ou 3 ciclos, sendo formado por 4 fases sucessivas, e são elas: diagnóstico de tropa, proposta e seleção de atividades e projetos, organização e preparação de atividades e projetos, desenvolvimento e avaliação das atividades e projetos.
Vou falar agora sobre a montagem do ciclo de programa. E começamos pelo Conselho de Patrulha. Um pouco antes do final do ciclo, as patrulhas se reúnem para conversar sobre o ciclo que está encerrando. Abordam sobre questões como se gostaram ou não gostaram do ciclo que está passando, como está a patrulha e a tropa, e elaboram sugestões de atividades para o próximo ciclo. Cada membro da patrulha pode falar sobre a sua progressão pessoal, descrevendo sobre o empenho e participação nas atividades, e os seus companheiros analisam e ponderam, concordando ou não com a sua conclusão. Com o resultado dessa análise, cada jovem deve conversar com o escotista encarregado pela progressão pessoal para concluir essa avaliação. E vale lembrar sempre, registrando tudo em ata. Nada de anotar em folha solta que depois vai se perder. É importante que essas informações estejam concentradas na ata do Conselho de Patrulha. Após os conselhos de patrulha, os monitores devem marcar uma corte de honra para discutir especialmente sobre o próximo ciclo. Os monitores e submonitores devem levar as considerações e conclusões discutidas nos respectivos conselhos de patrulha. Aqui é importante que tenham essas informações bem definidas e descritas, para que não fique de fora nenhuma sugestão tratada no conselho de patrulha. Com essas sugestões, os monitores e submonitores elaboram o diagnóstico da tropa, ou seja, uma visão atual de como está o andamento da tropa. Para chegarmos a este diagnóstico, algumas perguntas podem auxiliar para essa conclusão. Como está a vivência da lei escoteira na patrulha? Os membros da patrulha estão aprendendo as técnicas? Vocês estão satisfeitos com as atividades ao ar livre que estão sendo realizadas? O último ciclo desenvolvido atingiu os objetivos? Feito o diagnóstico da tropa, elabora-se a ênfase do próximo ciclo. Podemos desenvolver utilizando também o mesmo processo de perguntas para obter o resultado. O que a tropa gostaria de fazer no próximo ciclo? O que a tropa precisa para o próximo ciclo? Quais são os objetivos da tropa? Vamos verificar um exemplo do diagnóstico e ênfase do ciclo. Durante o diagnóstico, identificamos que a vida das patrulhas é pouco intensa, a falta de comprometimento e interesse dos sêniores e guias. Para que no próximo ciclo possamos melhorar este diagnóstico da tropa e atingirmos o objetivo, vamos trabalhar na ênfase, fortalecendo o espírito da patrulha, suas tradições, seus encargos, incrementar o torneio interpatrulhas e melhorar a formação dos monitores e submonitores. Ampliar a participação dos jovens nas decisões da tropa. Agora que efetuamos o diagnóstico da tropa e a ênfase do próximo ciclo, precisamos definir as atividades variáveis para a composição do calendário. A chefe Juliana vai falar sobre o que são as atividades fixas e variáveis. Muito bem, depois de realizado o diagnóstico da tropa, como a chefe Melissa acabou de explicar, é feita a proposta de seleção das atividades na corte de honra, tá? Por isso, muito importante a ordem que eu expliquei para vocês lá no início, que é onde os monitores vão levar a intenção das patrulhas para essas atividades, tá? Então, uma vez que já existe a ênfase, são acolhidas as sugestões de atividades variáveis para o próximo ciclo, que atendam esse interesse em comum entre as patrulhas. A pré-seleção daquilo que a corte de honra acha melhor, ficando com 4 ou 5 sugestões para apreciação da Assembleia. O que é muito importante para vocês não esquecerem, que só pode ser pré-selecionadas as atividades variáveis, tá? Excepcionalmente alguns detalhes de aspectos das atividades físicas, por exemplo, local onde irão acampar ou projeto de longa duração. É recomendável pré-selecionar o dobro da quantidade de atividades que se consideram viáveis para serem realizadas durante o ciclo. Por isso que a corte de honra fala sobre essas atividades, porque existem algumas que estão fora do contexto de vocês, uma ideia que não tem, que pode ser jogada para o próximo ciclo. Por isso que é muito importante selecionar algumas atividades a mais, para quando vocês tiverem a votação lá na Assembleia de Tropa, lá no jogo democrático, ter opção de atividades, tá? A gente vai explicar um pouquinho sobre as atividades fixas. O que elas são? Elas utilizam o mesmo formato e se relacionam com o mesmo conteúdo, tá? Ela deve ser realizada continuamente para criar um ambiente desejado pelo método escoteiro. E ela contribui para a aquisição de competências de vocês. E o que são as atividades variáveis? Elas utilizam formatos variados e se referem a conteúdos diversos, segundo as inquietações expressadas pelos jovens. Ela não se repete continuamente, a não ser que o jovem deseje fazê-lo depois de transcorrido certo tempo. Então vamos dar alguns exemplos dessas atividades para ficar um pouco mais fácil de entender.
as atividades fixas, tá? Elas são as reuniões da patrulha, as reuniões da tropa, os acampamentos e excursões, os fogos de conselho, as cerimônias, os jogos, as canções. Isso tudo são as atividades fixas, tá? Então elas não mudam o formato. O que são as atividades variáveis? Técnicas e habilidades manuais, o meio ambiente, reflexão, conhecimento, de esportes, expressão artísticas, serviços à comunidade, compreensão intercultural. Agora que a chefe Juliana explicou sobre a diferença das atividades fixas e variáveis e que os membros da Corte de Honra já pré-selecionaram 4 ou 5 das atividades para a apreciação da Assembleia, precisamos compor a sugestão de calendário. Para essa tarefa, precisamos considerar também as atividades que estão previstas no calendário anual, sendo elas as nacionais, Educação Escoteira, Multicom, Muteco, Juti, as atividades regionais, como formando monitores, o desafio sênior regional, atividades distritais, atividades do ramo do distrito, atividades de grupo, acampamentos de grupo, almoços, jantares, dentre outras tantas atividades que já são previamente previstas. Depois dessas datas preenchidas, distribuem as atividades fixas, reservando as datas disponíveis para serem decididas na Assembleia de Tropa. A Assembleia de Tropa é então convocada e de maneira participativa. Serão escolhidas 1 ou 2 atividades variáveis para o próximo ciclo de programa. O presidente da Corte de Honra e os demais monitores e submonitores apresentam a ênfase fixada pela Corte de Honra, explicando a sua fundamentação. Divulgam a proposta de calendário com as atividades e projetos pré-selecionados, incluindo a duração estimada de cada um. Neste debate, a Assembleia elege as atividades que deseja realizar, numa ordem de prioridade, de acordo com as preferências. A seleção das atividades pode ocorrer por jogo democrático, mas não é obrigatória. A troca de ideias se encerra com uma decisão sobre as atividades que a tropa realizará no próximo ciclo, e, se for o caso, indicando as equipes de interesse que compõem para criar. Com o calendário aprovado, as atividades são planejadas e executadas. Durante todo o ciclo, avalia-se naturalmente as atividades e a progressão pessoal dos jovens. E, novamente, perto do fim de um ciclo, recomeçamos o mesmo processo. É muito importante que haja o comprometimento de cada membro da patrulha. Dessa forma, entendendo a função do Conselho de Patrulha, da Corte de Honra e Assembleia de Tropa, é possível tornar cada atividade interessante, dinâmica e produtiva. Encerramos por aqui. Esperamos que possam aproveitar bem o curso. Qualquer dúvida, contatem conosco. Sempre alerta!